Bom, é um fato que o Flamengo ele fez um contrato com a Libra para os próximos 5 anos, relacionados aos direitos de mídia, onde ele cedeu seus direitos para a Libra. É um fato que ele fez um contrato menos vantajoso em relação ao que tinha anteriormente. O Flamengo ganhava ali na faixa de 294, 300 milhões por ano, somando todas as plataformas que vendeu, e vai chegar ali para 240, 250 milhões máximo, considerando um histórico que ele teve aí nos últimos 4, 5 anos, né? Ou seja, ele teve aí um decréscimo de 50, sei lá, vamos chutar aí 60 milhões no máximo em relação ao que tinha no passado. Mas, Diogo, o presidente do Flamengo e alguns jornalistas estão dizendo que essa diferença é um pouco maior, de 80 milhões, por exemplo, ou até 100. Mas isso tudo faz parte já de uma estratégia que o Flamengo certamente já está começando agora para pressionar e revisar e melhorar seus ganhos em relação aos direitos de mídia. Se vai ser agora ou vai ser depois, a gente vai ver quando e como isso vai refletir. Mas que já vai existir uma pressão, que faz parte de uma estratégia, isso sim vai. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda. Se você curte o canal, o conteúdo do canal, quer ajudar o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like a gente consegue, o YouTube ele entende esse vídeo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Então, se você quer que essa informação, ajudar o canal, que essa informação consiga alcançar um número muito maior de pessoas, dê o seu like, famoso joinha. Comente se você gostou de algo ou não, interaja. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o feedback sobre o áudio. E mais uma coisa, tem aqui na descrição desse vídeo o link direto para você ir lá no plano de membros do canal. Se associe ao canal, faça parte dessa jornada. Estamos oferecendo vantagens incríveis para quem está se associando nesse momento de crescimento do canal. Então dá uma chegadinha lá, faça parte e venha junto com o canal, venha junto com a gente crescer e participar dessa jornada, ok? Vamos lá, voltando ao tema do vídeo. O Flamengo, ele sim, ele foi, se considerar todos os clubes, quem conseguiu melhorar em relação aos últimos contratos, o Flamengo cedeu parte do dinheiro dele para melhorar aí os ganhos do Palmeiras, do São Paulo e de outros clubes, né? Sabe aquela história de todo mundo vai ganhar mais, vai aumentar o tamanho do bolo para todo mundo ganhar mais, não só o Flamengo? Não, na prática o que aconteceu, o Flamengo pegou o seu bolo que era muito grande, por mérito seu, e saiu cortando um pouquinho, distribuindo para cada um. Então o Palmeiras vai ganhar mais do que ganhava antes e São Paulo também, entre outros clubes. Significa que vai ganhar mais do que o Flamengo? Já disse isso. Não, e nem o Corinthians. Mas significa que reduziram, sim, a diferença que o Flamengo tinha em relação a eles e do que vai ter agora. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo tinha uma diferença, é só comparar no balancete, superior ali a 120 milhões por ano. Agora essa diferença vai cair ali para 60, algo em torno disso. Então reduziu a metade ou até mais do que a metade. Foi um grande ganho para o Palmeiras. Eu inclusive digo que Palmeiras e Corinthians foram os clubes que mais conseguiram melhorar e reduzir a distância em relação ao Flamengo. Então foram os clubes que saíram vencedores nesse sentido. Ainda assim, o Flamengo vai ganhar mais que esses clubes. O ponto não é esse. O ponto é que essa diferença reduziu. Inclusive, já fiz um vídeo criticando o Landim pela posição que ele teve, muito de concessão, aderiu muito às concessões, às demandas dos outros clubes, pensou menos no Flamengo, na minha opinião, uma questão de colocou os seus interesses, porque eu acho que ele pretendia ser o presidente da liga, né, da futura liga que estava se criando, ele tinha esse objetivo de se perpetuar no poder de uma forma ou de outra, não poderia ser pela terceira vez presidente do Flamengo, então eu acho que ele tinha esse interesse, mas é uma questão de opinião. Mas o fato é que não foi uma boa negociação para o Flamengo como poderia ser. E aí entra toda essa questão agora. O BAP, que é presidente do Flamengo, eu já fiz um vídeo a respeito antes, dizendo que ele vinha com tudo para atropelar, porque ele entende desse negócio.
ele é o cara que era o CEO da Sky, que fazia todas as negociações de direitos de mídia com as TV a cabo, os canais fechados com os canais fechados que faziam negociações com a Sky e DirecTV, né? Então, esse é o métier dele. E ele sabe que ele tem um ativo grandioso na mão, que é o engajamento, a audiência, a torcida do Flamengo, que é muito maior do que dos outros. A média da participação, a fatia de audiência do Flamengo nos últimos anos gira em torno de 22%, Corinthians em torno de 14%, Palmeiras, sei lá, em torno de 9%. Se a gente for buscar aí, são dados difíceis, para a gente puxando ali aqui, a gente consegue ver isso. Então o Flamengo praticamente quase 3 vezes mais que a audiência que o Palmeiras, e não pode ganhar, ter uma diferença tão diminuta em relação a esse clube. Não que não seja um grande clube, mas o principal ativo que é colocado à mesa numa negociação por direito de mídia é engajamento e audiência. Isso o Flamengo tem muito mais que os outros. Então, obviamente que o Flamengo concedeu demais. E o BAP, sabendo disso, ele vai com tudo, já tinha dito isso, é um cara muito agressivo nas negociações. Quem já negociou com o BAP e deu declarações públicas aí, já disse que ele é um cara extremamente agressivo e consegue o que quer. E, para mim, está muito claro que o foco do BAP, quando ele fala que o Flamengo em 5 anos, o objetivo é chegar a uma receita em até 5 anos de 5 bilhões, que é algo extremamente agressivo, certamente ele vai focar e ele vai ter como meta direto nos direitos de mídia, que no entender dele e de especialistas, o Flamengo perdeu em relação ao que poderia ganhar. Isso é um fato. E aí, qual é a estratégia do cara? A primeira estratégia do cara é ele afastar a oposição, que até antes era a situação, para que não atrapalhe o caminho dele. A gente sabe que tem toda essa questão política interna no clube associativo, então o BAP, de forma inteligente, ele vai chegar dizendo, cara, o que vocês fizeram foi muita besteira. E o que não é mentira, tá? Foi feito muita besteira. Mas ele vai aumentar o tamanho dessa besteira justamente para afastar a oposição de qualquer tipo de dificuldade que eles possam colocar na atual gestão. Então ele já vai chegar dizendo, olha, o que vocês fizeram foi muita besteira. O Flamengo estava aqui em relação à distância para os rivais, e você veio com um discursinho de que, para igualar o futebol brasileiro, para formar uma liga, todo mundo vai ganhar mais, e só o Flamengo foi o único que está deixando de ganhar mais do que ganhava em relação ao último contrato. Os outros clubes melhoraram em relação ao último contrato. Então o que você fez já é muita besteira. A gente está deixando de ganhar mais do que ganhávamos, os outros clubes estão ganhando mais do que ganhavam e diminuíram a diferença para o Flamengo. Então, ó, fica na tua, não me atrapalha mais. Basicamente, essa é a mensagem que o BAP passa quando ele chega e fala, olha, o acordo não foi legal para o Flamengo deixou de ganhar 80 milhões, claro, ele majora a perda do Flamengo, que o Flamengo deixou de ganhar, ele majora, isso faz parte, isso é inteligente, e aí ele dá um cala-boca na oposição. Não vem falar não, ele mostra isso para o Conselho Deliberativo, as pessoas que votam, olha, os que estavam aqui fizeram besteira. Gente, isso faz parte em qualquer corporação, quando um novo CEO assume, ele internamente ele fala muito mal do anterior para valorizar os resultados que ele vai conseguir. Abaixa aqui, desvaloriza aqui para valorizar aqui. Entende? Isso faz parte de uma estratégia, isso é muito comum. Então, quando o BAP fala que o Flamengo deixou de ganhar 80 milhões em relação ao que ele ganhava ou que poderia ganhar, isso faz parte dessa estratégia, majorar a perda para você calar a sua posição que lá estava. E, obviamente, quando ele lança essa informação, quando isso sai da boca de jornalistas, certamente jornalistas buscam as suas fontes, a fonte vai lá e diz, olha, o Flamengo deixou de ganhar 80 milhões. Jornalista deve verificar? Deve, mas matemática não é muito forte. Então eles pegam isso como verdade e jogam lá. Então o Flamengo também usa, nesse sentido, a mídia para fazer parte de uma estratégia externa, né? Quando algum jornalista com credibilidade fala, poxa, o Flamengo deixou de colocar à mesa aí 80 milhões que ele cedeu, que ele deixou de ganhar. Então isso aí faz uma pressão em quem? Faz uma pressão em todos os players que estão envolvidos, desde a Libra, desde a Globo, desde todos os players envolvidos nesse mercado, nesse segmento, nessas negociações. Então o Flamengo passa uma mensagem dizendo, olha, o que o anterior fez aqui foi besteira, mas não esperem dessa diretoria que a gente vá consentir, concordar com essa besteira que foi feita. A gente vai fazer de tudo aqui para corrigir isso daí. E aí o Flamengo contrata um cara muito conhecido no mercado, o executivo Marcelo Campos Pinto, que era o bambambam da Globo, né? Que era o grande executivo da Globo, que estava à frente dessas negociações
de direitos de transmissão com os clubes brasileiros nas últimas décadas, então é um cara que tem muito expertise nisso. E o BAP, ao contratar esse executivo para tratar disso, ele passa uma mensagem muito forte ao mercado. Eu estou pegando o cara que mais entende dessa parada aqui no Brasil e eu estou colocando para revisar esses meus acordos que não foram condizentes com o que o Flamengo merece. Ponto. E ele passa a mensagem, está colocando o corpo jurídico para revisar as lacunas do contrato que permitem, que tem brechas, que permitem que o Flamengo revise favorável a si, né? E aí você vai pensar, poxa, Diogo, mas os contratos já foram fechados, como assim revisar? Sim, é muito difícil que revise, para ser bem sincero, não é minha área, não sou jurista, nem advogado, nem nada, mas olhando de fora eu acho que seja muito difícil que revise, não sei quais lacunas tem, talvez se tiver alguma, tem uns especialistas para isso, advogados, se tiver alguma possibilidade, eu não tenho dúvida alguma que o BAP vai chegar com o pé na porta para conseguir. Mas se não tiver oportunidade, ele já fez o papel dele, ele já criou a treta, ele já criou a briga, ele já chegou chutando a porta e ele já passou a mensagem que na próxima negociação o Flamengo vem com tudo para recuperar aquilo que de forma injusta ou por incompetência dos seus antigos gestores deixaram escapar, que é os ganhos referentes a condizentes a seus ativos. E vale ressaltar aí que muita gente fala, o Flamengo só perdeu o mínimo que lhe era prometido, que lhe era garantido. E esse mínimo, ele nem sequer ele era justo, porque não tinha um faturamento para isso. Eu quero ressaltar aqui que o mínimo, o Flamengo nunca precisou do mínimo. Se você pegar os balancetes e os dados, o Flamengo sempre no pay-per-view faturou mais do que o mínimo, sempre mais do que o mínimo, tá? Quem usou o mínimo garantido na cola do Flamengo foi o Corinthians. O Corinthians nunca faturou mais do que o mínimo, mas o Flamengo sempre faturou mais do que o mínimo. E é justamente esses são os dados que o BAP vai levar para colocar em discussão. Falar, cara, eu sempre faturei muito mais quando a divisão era outra. Vale ressaltar, quando o Flamengo faturava mais que o mínimo, o pay-per-view era só baseado em audiência, então era dividido por audiência. Agora mudaram a regra do jogo. Agora o pay-per-view ele é baseado uma parte por igual, outra parte por audiência e outra parte por posição no campeonato. Isso fez desbalancear, por isso que o Flamengo antes não precisava do mínimo, porque era tudo baseado em audiência, e ele dava uma audiência em termos de valores muito maior que o mínimo. Agora, como fizeram a divisão lá, uma parte por audiência, uma parte por igual, uma parte por meritocracia, aí sim desbalanceou e o Flamengo foi desfavorecido. Então, para quem disse que o Flamengo se baseava, se prevalecia do mínimo, é mentira, tá bom? Não faz nenhum sentido. O que acontece é que o pay-per-view era só baseado em número de assinantes ou audiência, como você queira chamar. Então, é justamente esses os dados, esses ativos que o BAP sabe que tem em mão para chegar com todo mundo e falar, olha, na próxima negociação aqui não é isso que vocês vão ter. E ele vai chutar a porta mesmo, porque em último caso ele pode se prevalecer da lei do mandante e fazer uma negociação única, exclusiva, à parte dos outros. E ele vai ter 19 jogos do Brasileirão para negociar, tanto de pay-per-view, como de TV a cabo, como de TV aberta. Diogo, mas as negociações do próximo Campeonato Brasileiro daqui a 5 anos. Começa a vigorar um próximo acordo daqui a 5 anos, mas as negociações nunca acontecem quando está perto de começar o Campeonato Brasileiro. Você não concorda comigo? Isso normalmente começa oficialmente 3 anos antes do próximo ciclo se encerrar. O que eu quero dizer? Que provavelmente já ano que vem já se começa a discutir informalmente ou formalmente as negociações para o próximo ciclo de Campeonato Brasileiro. E o BAP, de forma muito acertada, já está começando agora a colocar as mangas, a arregaçar as mangas, colocar os braços de fora, né, como se dizem, já está começando a, desde agora, pressionar, a colocar a sua posição, a passar a mensagem correta de como o Flamengo vai vir. E que o Flamengo não vai aceitar de forma alguma abrir mão dos seus ganhos baseado nos ativos que ele tem para gerar receitas. O Flamengo não vai simplesmente aceitar gerar receita para os outros. O justo é cada um proporcionalmente receba aquilo que gera de receitas. Aí a gente vai ter uma questão de idealismo, tem que pensar no futebol como um todo. Isso não existe no futebol brasileiro. Essa união no futebol brasileiro não existe. É cada um por si. Eu posso citar já vários exemplos de
de situações que os clubes poderiam se unir, mas na verdade cada um pensou em si. E o BAP sabe disso, e ele é um cara muito draconiano nesse sentido, ele é um cara muito agressivo nesse sentido. E o que ele está fazendo é só colocar bem claro como ele vai vir e vai vir forte. E é o fato de você contratar um executivo exclusivo para isso, o fato de você já passar a mensagem que você não recebeu, que você perdeu, já é uma pressão muito grande na Libra em todos os players do mercado. E quando você fala que você perdeu, você não vai falar que perdeu pouco, né? Senão tua estratégia não tem fundamento algum. Você vai majorar essa perda, botar lá para cima e falar, eu perdi muito mais do que vocês e não vou aceitar mais. Então quando a gente fala de 100 milhões, 60 milhões, 80 milhões, se o Flamengo está falando que perdeu 100, 80, é porque ele perdeu menos, está majorando essa perda justamente para botar uma pressão enorme em todos esses players envolvidos, para botar o pé na porta e dizer que não vai aceitar nada menos do que ele quer agora. Isso faz parte de uma estratégia. Quero saber a sua opinião a respeito, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e principalmente vai lá, o link do grupo de membros está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, vai lá, se associe, participe do grupo de membros, venha fazer parte dessa comunidade. Um grande abraço e até a próxima.